Alô, tudo bem? Mais um programa no ar. Hoje nós estamos gravando o nosso programa. Esse programa tem o meu nome, Vera Itajaí, e chama Cultura e Conexões. Hoje a gente está com uma personalidade tão bacana que logo mais eu vou estar contando os detalhes para você. Eu queria estar convidando os nossos amigos que estão assistindo o nosso programa aqui na TV Icasa, né? Para quem não conhece, TV Icasa. A gente tem um estúdio aqui dentro do nosso Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Venha conhecer nosso espaço aqui no centro de Curitiba, na rua Presidente Carlos Cavalcante, 624. O bairro aqui no centro de Curitiba chama São Francisco. Venha conhecer. A gente também tem uma exposição da Frida, né? Parte do acervo está sempre em exposição. E a exposição chama Frida Visita Curitiba. Venha visitar a Frida, está visitando Curitiba. E hoje nós estamos aqui bebendo espumante delicioso, olha aqui, do clube do espumante querida Frida, uma delícia, um brute. Vou brindar aqui com o nosso amigo Lute. Tudo bem, Lute? Olha aqui. Tudo ótimo, e você, Vera? Tudo bem, mas que prazer te receber, que prazer te conhecer. E O que prazer é bom a todo gente meu. poder, né, Fico agradecido pelo brindar, convite. né, com espumante. Hum. Depois a gente vai para o vinho tinto, maravilhoso. Eu estou abrindo esse vinho exclusivamente para o Lute. Gente, o Lute tem uma história tão fantástica, ele é um artista completo. Um reserva especial, Fortunatus, delicioso. Lute, que prazer recebê-lo aqui O prazer é nessa todo nossa meu. mesa redonda, que eu chamo um talk show, né? Sem roteiro e sem rodeios, para a gente bater um papo. Eu chamo de um encontro entre amigos, Perfeito. né? Descontraídamente. Algumas pessoas me falam assim, Vera, quando a gente convida, né, para vir dar uma entrevista, contar um pouco da sua biografia, do seu currículo, né? Eu adoro falar assim, vem contar para nós, compartilhar sua jornada do herói. Algumas pessoas falam assim, Vera, me fala, que você vai me perguntar para eu saber o que eu vou responder. Eu falei, nada engessado, tem que ser espontâneo, natural. Por isso que eu falo que é um programa sem roteiro e sem rodeios. E falando em sem rodeios, eu estava perguntando agora para o Lute, como é que é esse nome dele, né? Um nome artístico, alguma coisa assim, porque é bonito, né? Eu uso o Velho Itajaí, uma leitura, né, que a gente chama poética, assim, em homenagem à minha cidade natal, e ele tem uma história bonita também com o Lute. Conta para nós, meu querido. Então, Lute é um apelido de infância, né? É um dos meus irmãos, eu tenho dois irmãos que são gêmeos, 4 anos mais novos que eu. Ah, você tem E gêmeos? meus irmãos são gêmeos, daí um deles é que o Fábio que me deu esse apelido quando nós éramos crianças. Uhum. E ele é muito influenciado pelo nosso bisavô também, que era Luigi, né? Uhum. Italiano e tal. Italianíssimo, Então é. daí virou Lute. Lute Cristóforo, né? Que é o nosso sobrenome, que a gente adora, assim, tem muito orgulho do sobrenome, que significa o que carrega Cristo, né? Portador de Ah, Cristo. que coisa Então, linda! ficou sempre assim. Então, eu adotei Lute Cristóforo e uso em tudo. Uso na psicologia, uso na música, uso no teatro, Uhum. uso na vida. Olha, gente, ele falou tudo, ele usa em tudo, porque ele é um artista múltiplo, multifacetado. De teatro, compositor, todo compositor é um poeta, né? E tem vários livros. Conta um pouco dessa tua trajetória para nós. É psicólogo, atende na clínica no dia a dia, né? São múltiplas funções, É né? verdade. Conta um pouco. São várias personas, né? Que a Várias gente chama pessoas, é. do Jung, né? Como é? Ah, eu sou bem junguiana também. Como que você, Lute, consegue administrar essas várias atividades que você tem? Porque tem que ter uma agenda assim bem diversificada, né? Conta um O pouco. grande segredo é saber virar a chave para cada uma dessas personas, né? O Jung já falava Gostei. assim que nós não somos uma pessoa só, nós somos várias. Claro, Então eu exatamente. sou um Lute psicólogo, sou outro Lute vocalista de banda de rock, sou outro Lute ator, sou outro Lute pai, outro Lute filho, outro Outro Lute irmão. Lute Então nós marido, somos outro Lute várias. escritor, é E daí verdade. o É. grande segredo é a cada momento nós virarmos a chave para aquela persona. É. Então, quando eu estou com um paciente, eu sou só o Lute psicólogo. Quando estou com meu filho, eu sou o Lute pai. E Que assim, e a maravilha. gente aprende a fazer isso Aprende. É. e é bem Você gostoso. sabe que o meu marido também é psicanalista. Ele, na realidade, ele é procurador federal, mas já está aposentado. Ele é tão apaixonado, assim como a gente, pela alma humana, né, pelo ser humano. Ele daí foi estudar, depois que ele se aposentou, já há alguns anos atrás, ele foi estudar psicanálise. Ele
muito apaixonado também. Ele fala assim, além das personas, ele tem um perfil, eu sou mais junguiana, ele tem um perfil, ele gosta de Jung e tudo, mas não é um ele tem um perfil mais lacaniano. Mas ele fala assim, além das personas, tem mais aquele povaréu aqui dentro. Tem. Tem uma piada que diz assim, né? Que chega uma paciente para um psicólogo e fala assim, vim aqui para tratar a minha dupla personalidade. E o psicólogo fala assim, então vamos sentar nós 4 e vamos conversar. Vamos conversar, ótimo. Porque quando se fala de ancestralidade, né? E hoje em dia se fala muito em constelação familiar, constelação sistêmica, essa coisa toda. Tem um povaréu, né? Tem. Tem uma ancestralidade materna, paterna. São as heranças, né? As heranças que a gente tem, né? Sim. E que está na nossa genética, né? Na nossa memória celular, né? Sim. E é uma coisa sensacional, né? Conta como é que você começou a tua carreira primeiro como músico desde jovem, né? Eu Depois, sou mais, o que eu sou mais, de mais tempo é a música, né? A música entrou na minha vida. Eu comecei a ser músico com 15 anos de idade, ainda na época de escola, no Bom Jesus, onde eu quase a estudava e idade do tal. teu filho, né? O meu filho está com 18. Meu filho começou também com 15, por 15. coincidência, assim, né? Não Uhum. foi algo induzido, mas também começando do mesmo jeito que eu. Então comecei cantando e tocando contrabaixo, montando minha primeira banda de rock, participando de alguns Aquela coisa de festivais de garagem, colégio, assim, bandas de também, né? garagem, festivais de colégio, e Sim, participando, sensacional. compondo já desde o início, assim. Então a música foi sempre a primeira paixão artística para mim. Aham. Eu escutava muita música antes, o meu pai adorava escutar música, escutava ópera, escutava MPB, Ai, escutava maravilhoso. Beatles, então eu aprendi a ter uma cultura musical por causa disso, assim como meu filho também herdou toda a minha parte musical também. O meu Sim, filho tem um bom gosto absurdo sensacional. e o meu filho eu brinco que ele é um Shazam. Shazam é aquele aplicativo que está tocando uma música, você coloca o Shazam, ele identifica o nome do artista, o nome da música e qual é o álbum. Ele identifica Tem um em alguns aplicativo segundos. assim? Tem um aplicativo assim que é muito Aham. bom. O meu Nem filho é um conheço. Shazam. Aham. O meu filho começa a tocar uma música, ele sabe qual é o artista, e pode ser Já assim, sabe. da bossa nova, pode ser da época do Elvis, pode ser atual, é impressionante. MPB, E é tudo muito assim? por causa desse ensinamento, assim, né, Também, cultural, musical. Então é muito bacana. E Então eles a minha também, primeira vida por foi serem isso. jovens, né, essa outra Ah, geração, eles sim. também têm assim outros gostos, além de todo esse conhecimento, mas dessa nova geração também, O que eu acho muito bacana do meu filho é justamente isso, que ele adora as coisas atuais, assim, ele é sim. muito fã de Arctic Monkeys, por exemplo, que é uma banda fantástica e tal. Tem uma banda do filho do Bonovox, do U2 também, que ele adora e tal. Aham, Mas ele adora coisas antigas também. Ele adora bossa nova, ele adora Elvis, adora Beatles, que adora maravilha. o rock nacional dos anos 80. Então é Aham. muito bacana, como fica rico isso, né, Nossa, sim, culturalmente. enriquece muito, é sensacional isso. Ele gosta de escrever como você também? Então, ele já compõe, ele Aham. não deixou nenhuma música pronta ainda para mostrar e tal, mas ele compõe Mas já há ele algum tempo e gosta, ele gosta. tem uma veia Tem, poética. tem. Ah, que bacana. E começou também aos Como 15, diz, assim ele é como filhinho eu. de peixe. É verdade. A Peixe fruta não cai voando. longe do pé, né? Essas questões todas, é verdade. É. E outra questão também, que a gente estava conversando ali em off, você tem, como escritor, você já tem 3 livros. 6. 6? Ai, eu tinha 6. entendido 3. Não, são 3, 6. foram 3 livros de psicologia que eu Ah, escrevi. 3 de psicologia, tá? Isso. Acho que eu gravei mais esse, mas eu É, tenho os infantis Daí também. o último livro foi um infantil, é o sexto, Ah, que o é de sexto. uma história até que eu vivi com o Gabriel e tal, então é uma história real, é bem bonitinho assim. Aham, Mas foram os 3 primeiros foram de psicologia, daí o quarto livro é a minha biografia, também é aham. bem intensa assim. O Bem quinto denso, livro, assim. bem denso. O quinto livro é um romance, Uhum. até por ser compositor, escrever tantas histórias assim, músicas, tal, me Aham. deu vontade, até foi a indicação Que de uma amiga que falou assim, por bacana. que você não escreve um romance e tal? Me arrisquei e eu Tem gostei, tantas eu acho que histórias ficou para contar, bacana. por que não, né? Sim, eu achei que ficou bem legal, Que assim. E daí o último bacana. livro foi esse infantil, né? Infantil, né? Mas você fala que esses livros, a gente usa uma expressão assim, os escritores, né, eles estão no prelo, né? Ainda Eu não lancei não nenhum, não lançou, editei ainda. não Eu fez tenho a eles impressão ainda deles digitais só. ainda, né? Aham. Nós vamos organizar isso, né? Para Sim. fazer um lançamento O próximo de projeto é lançar alguns esses livros. deles, né? Sim, Na Livraria da Vila, fazer um coquetel lá, servir os espumantes, bem gostoso, né? perfeito. Já estou profetizando. Colocando no ar para o universo, né? Daqui a pouco já está saindo esses livros maravilhosos. Vamos falar agora da tua carreira, vamos dizer assim, né? Da tua profissão Da mesmo, né? psicologia. Da psicologia, né? E daí, por último, a gente pode falar sobre essas outras questões tuas, né? Que você tem aí.
esse livro falando da tua biografia, né? Como é que aconteceu a psicologia na tua vida? Então, é interessante que a psicologia não foi minha primeira escolha, né, de formação acadêmica, né? Sim. A minha primeira faculdade foi engenharia química, Uau! fiz na Federal por 3 anos. Daí eu saí, fiz publicidade também na Federal por 1 ano. Também desisti, que não era o meu propósito. Daí eu fiz direito na PUC por 3 anos. Depois eu fiz administração na PUC por 3 anos. Deus, você tá me lembrando E do meu nenhuma filho, delas Bruno, concluídas, né? Então que foram fez 10 várias anos. faculdades, 2 anos e meio de arquitetura. O Bruno, esse meu caçula Parecido. de 45 anos, fez 2 anos e meio também de direito. Tá vendo? Arquitetura e direito. Também não era isso. E daí eu me formei depois dessas 4 faculdades, eu me formei em artes cênicas no Rio de Janeiro. Ciência. E das Aí artes veio uma cênicas é que paixão veio a antiga, psicologia. então. Veio. Só que as artes cênicas entraram na minha vida. Na verdade, eu não tinha pretensão de ser ator. Eu queria que me ajudasse na performance de palco pra música, pra banda. Sim. Só que virou uma paixão instantânea, assim. Então eu fiz Teatro é muita peça. Nossa, é muito. Eu adoro. E daí a psicologia veio por causa também do teatro. Quando eu e minha ex-esposa, né, a mãe do Gabriel, nós moramos 4 anos no Rio, onde eu me formei em artes cênicas, ela fez residência médica de endocrinologia. Quando nós voltamos a morar em Curitiba, eu falei, poxa, aqui em Curitiba não dá para viver de teatro, né? E daí foi onde a psicologia veio. E o engraçado é que a minha peça de formatura no Rio, de artes cênicas, era uma sessão de terapia em grupo, era uma comédia do absurdo, chamado A Mente Capta, do Mauro Razzi. E ali eu comecei a ler bastante coisa de psicologia e caiu um livro do Jung na minha mão. E daí eu falei, poxa, essa é a visão de ser humano que eu tenho. Se não for para trabalhar como ator ou como músico e tal, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Influenciar a vida das pessoas diretamente no dia a dia. Uma coisa foi levando a outra. E as primeiras faculdades, assim, eu considero que não são perdidas. Eu acho que o psicólogo que eu sou, ele é formado pelos 3 anos de engenharia, pelo ano de publicidade, pelos 3 anos de direito, pela administração, tudo formou o psicólogo que eu sou hoje. Né? Sim. Ai, que bacana, né? Porque a psicologia, eu vejo assim, tem pessoas que nem precisam atender. A psicologia em si já serve para o processo de autoconhecimento, né? Agora, quando a pessoa quer atender clinicamente, melhor ainda, porque daí você vai estar ajudando as outras pessoas, né? E é isso que eu sentia falta, assim, porque antes de trabalhar, né, como psicólogo nesses últimos anos, nessas últimas 2 décadas e tal, eu trabalhei muito tempo na área comercial, né? Eu fui promotor, vendedor, supervisor, gerente comercial, sempre de multinacionais. E era uma carreira bacana, bem sucedida, assim, mas eu não via propósito nisso. Eu falava assim, como é que eu vou influenciar a vida das pessoas diretamente fazendo isso? E daí foi aí que a psicologia caiu como uma luva na minha vida. E é sensacional. Né? É perfeito. Eu amo a psicologia. Eu acordo feliz que eu vou atender o primeiro paciente segunda-feira, 7 da manhã, até 8 horas da noite. As pessoas, eu adoro. Né? Que você sabe que quando o ser humano tem... eu estudei teologia, além da psicanálise e tudo, e artes plásticas, mas é interessante isso porque eu sou muito apaixonada pelo profeta maior do Velho Testamento, que é Ezequiel. Não sei se você estuda um pouquinho a Bíblia. No livro de Ezequiel 37, capítulo 37, tem uma passagem belíssima que eu sou apaixonada. Chama o Vale dos Ossos. A gente entende desse lado da psicologia, né, da psicanálise, das terapias, assim, é como se fosse assim a noite escura da alma. Meu querido, e quem não passou pela noite escura da alma não viveu ainda, não se humanizou, vamos dizer assim, né? Que é sensacional. E Jung traz muito isso. Quando eu comecei a ler, a ter acesso às obras do Jung, eu falei, meu Deus, é assim que eu enxergo a vida, é assim que eu enxergo o ser humano, isso aqui faz sentido para mim, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Sabia, né? Que era um baita de um xamã. Sim. A questão da espiritualidade dele sempre foi muito forte, assim, dos pais dele também. Isso, a gente não lê nada a respeito dele, assim, que ele passou por aqueles processos todos do ayahuasca, assim, mas ele provavelmente. Ele navegou nessas águas, provavelmente. Né? Sensacional. Ele se tornou um grande sábio, né? Sensacional. Sou muito apaixonada.
Muito apaixonada por Jung também. E é bacana que você, teu esposo sendo feito psicanálise, Sim. a psicanálise é muito próxima da psicologia analítica do Jung. Tanto que eles Sim, eram contemporâneos e foram super, amigos e foram muito próximos. Então é muito interligado, né? O estudo do inconsciente, né? O entendimento do ser humano como um todo, né? Da os psique como um todo. sonhos, Nossa, né? a análise de sonho é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu adoro fazer isso. Você tem grupos de sonho aqui em Curitiba? Não tenho grupo de sonho, mas eu faço análise de sonho de pacientes, Ah, você assim, né? faz análise de sonho, né? Faço. Você sabe que em São Paulo tem um psicanalista que agora não lembro o nome dele, mas eu era muito apaixonada por ele, um psicólogo. Ai, não lembro o nome dele agora, mas ele há mais de 20, agora acho que há mais de 30 anos, mas há uns anos atrás, há mais de 20 anos ele estudava os sonhos. Eu sou muito apaixonada, mas muito apaixonada. Eu cheguei a pensar em ter um grupo assim, como que a gente poderia se organizar, de repente ter um grupo de pessoas compartilharem seus É sonhos? muito interessante a ideia. Por que não é sensacional? Claro que é. Vamos colocar essa sementinha Eu aí, acho que é uma excelente ideia e eu aceito participar sim. né? De repente você conduzir um grupo, né, de sonhos, a gente poder estar trazendo assim, Interpretar, né? interpretar, porque a maioria das pessoas desconhecem. Sim. Mesmo eu já tive um sonho assim, assim, assado. Eu não falo nada, né? Porque é legal ficar falando, penso eu. Mas a pessoa que faz uma leitura daquele sonho, que eu vejo, não é isso. E o mais interessante da interpretação de sonhos é que para cada pessoa um sonho específico tem um Tem um significado. significado. Então, essas coisas que existem, por exemplo, de sonhou com a taça de espumante é tal coisa. Não, para uma pessoa pode ser essa isso. interpretação, para outra pode ser uma completamente diferente. Então Vai depende muito muito da história de da vida de cada um. história, exatamente isso. E as pessoas têm os seus caminhos, têm as suas histórias, Tem. e no sonho se revelam, né? Totalmente. Então, O sonho é uma porta de entrada para o inconsciente, que coisa de acesso ao maravilhosa. Sim, de inconsciente. acesso, é verdade. Você está há quanto tempo já trabalhando, clinicando, né, como Clinicando psicólogo? desde 2012, então já são 14 anos. 14 anos já. Sim. Você tem um livro sobre sobre a psicologia? 3 livros de psicologia. O Ai, primeiro perdão. Ai, chama. gente, hoje eu tô uma coisa assim. Não, mas é que é 13 muita é informação, é psicologia. muita informação. O É. primeiro livro chama A Felicidade é uma Escolha. Olha que coisa linda, o livro A Felicidade é uma Escolha. Depois a gente vai estar passando para você a capa. Ele não lançou oficialmente esse livro no sentido impresso, mas ele já está com a capa do Já livro tem e as tudo mais. A capas. gente mostra depois para vocês. Daí o segundo livro é sobre o medo, do outro lado do medo. O terceiro livro é um compilado de textos que eu escrevo semanalmente para um portal de neurodivergência. Então, mentes que pensam diferente, assim, é bacana. Daí o quarto livro, que é a história da minha vida, né, chama Onde a Vida Me Encontrou. Né? Ah, que legal. O quinto, que é o romance, chama A Mulher por Trás da Muralha. A Mulher por Trás da Muralha. Daquelas pessoas que passam por situações traumáticas na vida e se fecham e colocam barreiras assim para se abrir para novos relacionamentos e tudo mais. E daí tem todo o envolvimento no livro, é bacana. Que legal. E o sexto livro, que é o infantil, chama A Verdade Não Machuca. Que é uma história que eu vivi com meu filho, que quando ele foi tomar vacina uma vez, ele perguntava para mim se ia doer. E eu falei assim, dói, filho, vai doer, mas passa rapidinho e o efeito que vai trazer para você é muito maior do que a dor que vai ser instantânea. Sem mentir E pra daí, criança, sem né? mentir. E daí quando ele tomou a vacina, ele nem chorou e tal, mas né, deu uma picadinha e tal. E na hora que nós fomos embora, ele pega e fala assim, pai, obrigado. Eu falei, obrigado pelo quê, filho? Por ter trazido você para tomar vacina? É minha obrigação cuidar de você, né? Da tua mãe também, mas é coisa. Não, pai, obrigado por me falar a verdade. Porque os pais de alguns amigos... Ele tinha 5 anos. Porque os pais de alguns amigos meus falam que não vai doer nada, chega na hora e dói. Então eles falam isso para criança, para os amigos chegarem lá sem medo. E é pior, você falou que ia doer, ia ser rápido, e foi rápido e tá tudo bem. E daí eu transformei isso em livro, ficou bem bonitinho. Ele tinha 5 aninhos e ele fez já esse negócio da verdade. Porque eu sempre falei, por exemplo, eu tenho esclerose múltipla há 26 anos. Pois e ele sabe disso desde os 3 anos de idade, quando ele já começou a ter consciência mais ou menos das coisas. Quando, inclusive eu me separei da mãe dele quando ele tinha 3 anos. Ele sabe que eu tenho esclerose múltipla, sabe o que pode trazer de complicação, de dificuldade, desde cedo. Então ele tem essa consciência de quanto a verdade é importante. É isso aí. Então agora, já que você trouxe isso agora, né, vamos falar sobre isso. Ou você tem mais alguma coisa específica, um caso específico de um paciente, de uma paciente, assim, você lembra que é importante, que você tem a sensação assim, puxa vida, eu ajudei,
colocar de pé. Esse ser, né? Caminhar pelas próprias pernas. É lindo isso. Mas eu gosto, porque cada história, assim, não tem dor maior ou menor, né? Para cada pessoa, aquela dor é a dor maior que existe para aquele momento. Então eu não diferencio que alguma história seja mais importante ou menos, mais difícil. Não, toda história é importante e eu consigo virar também a chave a cada consulta. Então acabei de atender uma paciente agora, a próxima já estou focado 100% na história dela. Então, que legal. Cada história é importante. É importante, todas elas. Todas elas. Então, não tem história boba, não tem dor boba. Você é um ser humano também apaixonado pela alma humana. Né? Muito. Que coisa linda isso. Eu me emociono saber, porque eu também tenho muito essa questão assim. Fala um pouco agora dessa... Você escreveu um livro sobre a tua trajetória, a minha biografia, eu conto da tua saúde. Falo muito. A questão do diagnóstico da esclerose múltipla é uma coisa que influenciou muito, né? Então ela está muito presente na minha biografia. Até a ideia de fazer a biografia foi por isso, né? De como chegou na minha vida e como é que eu enfrento isso, como eu não deixo que isso me impeça de realizar as coisas todos os dias. Muito pelo contrário, isso que me impulsiona a querer fazer cada vez mais. Então é isso. Na verdade, eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla no ano 2000. Eu tive um primeiro surto que não fechou o diagnóstico. 26 anos. Foi uma crise de neurite óptica, né, que é uma inflamação do nervo óptico. Eu acordei do dia para a noite sem enxergar nada, mas eu tive, é engraçado que eu tive isso. Não, de uma só. Só que eu tive uma neurite óptica também 2 anos antes, em 98, bem na época da Copa do Mundo da França lá. Eu acordei um dia sem enxergar, parecia que tinha um vidro jateado na frente do meu olho e uma dor assim absurda, parecia que tinha uma agulha de tricô enfiada no meu olho e ao mesmo tempo alguém esmagando o meu olho. Essa era a sensação. Eu achei que eu tinha dormido e alguma coisa do travesseiro tinha entrado no meu olho e tal, e pudesse ter machucado. Mas não estava vermelho o olho, nada? Não estava vermelho, só estava doendo muito e sem conseguir enxergar direito. Como era dia de jogo do Brasil, não tinha ninguém atendendo e tal, no dia seguinte eu fui no oftalmo, passei por todos os exames. Você ficou com toda essa dor o tempo todo? 24 horas ali, né? Primeiro, sem saber o que era. Não Daí no tomou nenhum remédio para dor, qualquer coisa? Assim? Algum remédio para dor normal eu tomei, mas não fez diferença. Não faz, porque as dores da esclerose, como são neuropáticas, remédio normal para dor não faz diferença. Parece balinha de açúcar, né? E daí no dia seguinte, no oftalmo, eu vi que ele ficou muito desesperado, assim, muito preocupado com a neurite óptica que eu tive. Fiz muito exame, fiz ressonância, fui fazer outros exames visuais e tal. Me mandou para neurologista na época. Só que, como era muito recente, não fechou, não apareceram as lesões no cérebro da esclerose múltipla. Então ele chegou para mim, quando eu voltei, no final do dia, ele falou, o que você tem é uma neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico, você vai internar, fazer 5 dias de pulsoterapia com doses altas de corticoide, vai fazer dose alta de morfina na veia, vai melhorar 15 dias depois, você está bom de novo. Foi isso mesmo. Internei, 15 dias depois, estava sem dores, sem enxergando normalmente. Foi tudo ótimo. 2 anos depois, daí no ano 2000, eu tive de novo. Só que quando eu tive eu até lembro que ele falou assim, o meu medo é que fosse esclerose múltipla, em 98. Ele falou? Falou. E eu falei, tá, que bom que não é a tal da esclerose múltipla, que eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Que bom que não é isso, é só a tal da neurite, né? 2 anos depois, quando eu tive de novo o mesmo sintoma, eu falei, neurite óptica de novo, já sei o que tem que fazer, internar, corticoide, morfina e tal, vou melhorar. Só que daí refiz todos os exames, daí apareceram as lesões do cérebro. E daí sim veio o diagnóstico. São várias lesões, porque assim, cada neurônio e cada fibra nervosa, né, que a gente chama de axônio, ela é envolvida por uma camada de mielina, que é como se fosse assim, essa capa de borracha que protege os equipamentos elétricos e tal, para a eletricidade não sair dispersa para qualquer lugar, né? E não se sabe por que, não existe ainda um consenso sobre a causa, o meu próprio organismo destrói áreas dessa mielina, que envolve tanto os neurônios quanto as fibras, né? E isso que a gente chama de lesões, né? São essas áreas que vão aparecendo daí no cérebro e na medula. E daí, já no ano 2000, apareceram na ressonância magnética essas lesões. E daí falaram, então... 2 anos atrás não tinha aparecido 2 anos atrás não tinha aparecido nada, e daí apareceu. E daí veio o diagnóstico, você tem esclerose múltipla. E daí você vai pesquisar, daí você vai ler. E daí vira o caos. Quando você vai ler, primeiro, que muita coisa que você é muito jovem também, eu estava com 24... eu estava com 28 anos. Seu filhinho estava com 3 Não, ele não tinha nascido. Quando eu falei para ele quando ele tinha 3 anos. Eu estava com 28 em 2000.
E daí veio o diagnóstico. E quando você vai pesquisar na internet, você vê os casos que estão com complicação, porque as pessoas que estão bem não estão falando sobre isso. Uma paciente com esclerose múltipla, estava numa cadeira de roda. Quando Então, eu é conheci, a primeira coisa que a gente lê, que é, vai já para uma estava cadeira de muito... rodas, entendeu? Vai ficar cego, vai perder cognição. Você vê o pior que pode acontecer quando você vai pesquisar. E daí o mundo desaba, né? O chão sai debaixo dos pés e tal, e muda tudo. Então você entra numa depressão, tudo fica muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, foi isso que me impulsionou depois para, poxa, peraí, eu não sei quanto tempo eu tenho ou de vida ou produtivo na vida, então deixa eu fazer aquilo que eu acredito, que eu amo e que eu desejo hoje. Não sei. E daí Você teve um lapso, assim, não foi instantâneo, né? Demorou. Mas, assim, mas de positivismo, sim, né? Vamos viver a vida, já que eu estou aqui, não sei quanto tempo. É sensacional. Mas no começo, claro que eu tive depressão, vem todos aqueles pensamentos de medo e tal. Até do outro lado do medo tem a ver com isso. Vem um pânico, claro que vem. Eu imagino isso. Gente, olha, nós estamos aqui conversando com o Lute. Que história fantástica que ele está contando pra gente de superação. Esse homem que está aqui na minha frente, bonito, jovem, elegante, inteligentíssimo. Não sei onde lesou o cérebro dele, porque ele tem tantas funções. Eu tenho mais de 70 lesões no cérebro, tá? Olha só. Mas aí tem aquela neuroplasticidade, né? Que a música recompõe tudo, né? Que a música é sensacional, né? A música e as artes plásticas também. Com certeza. As artes em geral, sim. As artes em geral, né? Sim. Então vocês continuam ouvindo essa história aqui, que hoje a gente vai falar disso até um pouquinho mais tarde. Conte, meu querido. E daí você saiu da depressão depois, obviamente. Demorou um pouquinho, tempo, assim, né? Claro. Eu voltei fazendo terapia, sempre. Eu fazia terapia desde cedo, assim, desde criança, de adolescente, na verdade. E a terapia me ajudou muito, né, a enxergar a vida de outra forma. E eu falei, não, peraí, o que tem de bom aqui? Isso é uma pergunta que eu faço para tudo que acontece na minha vida, né? O que tem de bom aqui? Eu gosto de conversar com o público daí foi... fazer isso. Fale isso. Porque... Gente, olha, no meio do caos, tá? O que tem de bom aqui? Em qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente tem que fazer essa pergunta. Precisa. Sabe, sei lá... Para você ver alternativas, novas possibilidades, sim. né? Para você ter uma vida positiva, né? Para você enxergar o lado bom das coisas. Perfeito. Eu brinco que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Sim, né? Daí eu, como roqueiro, sempre faço a piadinha, né? Que, exceto os discos de música sertaneja, que os dois lados são ruins. Mas isso é piada de roqueiro, tá? Mas tudo tem um lado bom. Então, um dos lados bons da esclerose, por exemplo, foi ter me levado para a psicologia. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas diariamente, diretamente e tal. Então, se eu talvez não tivesse tido esclerose, talvez eu tivesse continuado na área comercial, em multinacionais, entende? E não estaria com a jornada completa. Né? Porque nem sempre a gente... Porque não era um propósito. Sim. Era uma profissão só, era um trabalho. E agora não, agora a psicologia é um propósito. É um propósito. E na realidade, na vida, né, Lu? Missão e propósito caminham juntos. Tem que existir isso. Sim. Como uma força propulsora, vamos dizer assim, motivadora, né? E nem precisa ser algo tão grandioso, né? Sim, sim. Às vezes pequenas coisas, ajudar... pequenas coisas, né? Às vezes as pessoas também ficam, né? No tal do milagre, tem que ser um arrebatamento, tem que cair um raio lá para eu saber que Deus está falando comigo, sabe? Alguma coisa assim. Não, nas pequenas coisas. Sim. Criar um filho já é um propósito, né? Não tem um propósito maior também do que a gente passar ensinamento e cuidados por um filho, né? Nossa, muito lindo isso, né? Uma grande sabedoria, né? E a gente não tem, como é que se diz, cartilha, né? Exatamente. Para aprender a ser pai. Não existe receita de bolo, né? Receita de bolo, né? Eu brinco que, por exemplo, eu e meus irmãos, né? Nós somos 3 homens, né? Nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, que estudaram na mesma escola, moraram na mesma casa, e são 3 pessoas diferentes. Receberam os mesmos cuidados, tudo mesmo igual. Carinho. Só que cada um tem sua característica e cada um seguiu o seu caminho, então não tem... Inclusive os gêmeos, né? Cada um Inclusive os gêmeos, são né? bem diferentes, Um está nos Estados Unidos há 11 anos, o outro voltou a morar em Curitiba agora desde janeiro e tal. Então, cada um tem a sua trajetória, seu propósito. Que maravilha. Mas conta mais um pouco. Daí você foi fazer as
terapias? Então, isso é uma coisa Tem que toda uma trajetória, assim, a fisioterapia eu devia ter feito, na verdade, desde o começo, mas eu nunca fiz, porque eu sempre recuperei muito rápido, assim, das crises. Eu tinha 2 crises por ano de esclerose, e bem variadas, assim. Nos olhos foram 5 vezes, sempre 5 vezes? nos 2 olhos, mas nunca ao mesmo tempo, né? Aham. Mas eu tive várias outras coisas. Eu tive poliartrite, todas as minhas articulações uma vez travaram, tive paralisia facial, tive travamento do lado esquerdo do corpo, perda de sensibilidade tátil, tive muitas coisas variadas. Só que eu sempre recuperei muito bem. Então eu achava assim, não preciso fazer terapia, fisioterapia. Eu estou bem, Fisioterapia. deveria ter feito. Eu estaria melhor ainda se tivesse feito. Aham. Mas eu sempre fiz uma parte boa, que eu sempre fiz os tratamentos da esclerose desde o começo. Ah, Então tá. são remédios muito fortes, Aham. que tem muito efeito colateral também, mas são muito potentes e Sim, tal. aham. Então eu trato com interferon, eu tratei com interferon por muitos anos desde o começo. Uhum. Já passei por várias medicações diferentes e tal. Então, ter E tem tratado. médicos, assim, bem Tem, especialistas, tem, especializados tem. nessa área, assim. Sim. A E isso foi o medicina que está fez toda a tão diferença para mim. avançada, Sim. né? Alta tecnologia. Esses dias eu vi na TV, se eu não me engano, alguma coisa assim, ó. A gente vê o Instagram ali, né? Isso foi no Instagram, na TV, não lembro agora, falando que um laboratório ia começar a desenvolver remédio através da IA. Entender? Então, o laboratório tem os seus cientistas, pesquisadores. Então, esses cientistas, pesquisadores desse laboratório, iam começar a pesquisar via IA para desenvolver coisa Cada um interessante. coloca a sua complexidade, né, Sim, sua trajetória acadêmica, vai alimentando, né, a inteligência artificial, que isso. vai absorvendo tudo de todo mundo. Eu acho que é o futuro, sim, É o claro que sim. futuro, né? Tá aí, vai se diz, não tem mais volta, né? É. Você sabe que a gente gosta de escrever? Então, interessante, porque ajuda, agiliza, não sei como é que você vê isso, porque você tem uma ideia para fazer alguma coisa e você coloca na inteligência artificial, te abre um campo. Eu Né? não experimentei isso ainda, mas Não, muita gente fala. faça isso, então. Tem gente que faz música com inteligência artificial, inclusive. Já ouvi Sim, várias músicas assim que a pessoa que está cantando não é uma pessoa de não é. verdade. Por exemplo, eu tenho um irmão que é um grande poeta, o Luiz Fernando. Maninho, querido, te amo. Ele pega as poesias dele, coloca lá num site, num aplicativo lá de música, texto dele, poesias dele. Daí pede um ritmo, um estilo e E uma transforma em voz música. feminina ou se masculina. Daí ele escolhe aquele ritmo, gostei, não gostei, pega outro. Coisa maravilhosa. E daí sai a música pronta, né? Essa é a música pronta. Eu ainda sou da velha guarda, sou old school ainda. Eu gosto de pegar o violão, fazer os Ah, acordes, escrever no papel e caneta, a mas você, poesia e tal, e criar a melodia vocal em cima. é porque Mas eu você acho que não. canta, né? No caso Porque do eu meu irmão, não, canto ele só também. escreve os Sim, textos poéticos ali, que vira daí letra de música. Mas você é um cantor, né? Daí é sim. diferente, né? Daí eu Tem a gosto de tua fazer voz ali. eu gosto mais de fazer o processo, né, que eu venho desde os 15 anos fazendo. Sim, Mas eu não me sensacional. fecho, sim, se um dia tiver alguma, sei lá, interação com uma inteligência Aham. artificial para fazer alguma música, por que não? Claro que sim. A gente tem que usar tudo que tá na Olha nossa. a ideia que está me vindo agora. É. Você entra com a sua voz masculina e de repente você pode escolher uma voz feminina para fazer um duo com você, alguma coisa assim? Não? Eu acho que dá para fazer. Na inteligência artificial? Então, eu já fiz duos, assim, com cantoras, né, mas daí reais, né? Reais, Por sim. exemplo, eu fiz uma versão em português para uma música do Eros Ramazzotti, aquela Ah, música Così della Vita, e fiz a que versão coisa em linda. português, daí com a minha banda. Nós gravamos a música, eu tocando baixo e cantando, e eu Aham. chamei uma amiga minha que é cantora, chama Lia Lago, e ela fez a voz que a Tina Turner fazia. Mas se eu não Sensacional. tivesse uma cantora amiga, por exemplo, de repente poderia usar uma inteligência artificial para É. fazer a voz feminina, É, que, por mas que como não? você tem as cantoras amigas, daí Daí fica facilita. injusto Facilita. tirar, né, a Né, oportunidade e o delas talento cantarem por delas. você, né? E a gente vai continuar nossa conversa, só que eu quero servir um vinho agora. Tá Olha ótimo. aqui, maravilhoso. Um pinot, gente, maravilhoso. Olha a cor dele. Tá bonito. Um pouquinho assim, né? Uhum. É uma entrevista muito chique, muito elegante. Que bom que você gostou.
querido. Tá, um vinho tinto gostoso. Sensacional. Delicioso. Bem seco, né? Bem amadeirado. Uma leve acidez. Delicioso. Que bom que você gostou. E que, não sei se a palavra correta seria essa, mas conselho, vamos dizer assim, para as pessoas que têm as limitações. Não vamos falar ia falar dificuldades, mas só pensei, mas agora compartilhando a ideia. Não dificuldade, mas algum tipo de limitação, mas que existem tantas maneiras de superar. Claro que né? sim. Existem coisas que a gente pode substituir, inclusive, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu joguei futebol muitos anos, né? Desde a minha infância e tal, eu jogava futsal pela ABB e tudo mais. Eu amei sempre jogar futebol. Hoje em dia, por causa da esclerose, uma das dificuldades que eu tenho é a fraqueza nas pernas. Assim, as minhas pernas nos últimos 3 ou 4 anos estão muito fracas, então eu não consigo. Eu tenho dificuldade até para andar, trajetos mais longos e tal. Então é uma dificuldade que me trouxe. Então o que a gente faz? Substituir por outra coisa. Sim. No esporte, por exemplo, fazer uma academia é uma coisa que me dá prazer. Viajar e passear com trajetos um pouco mais amenos, assim, ajuda muito. Substituir para assistir coisas, né? Também, eu que adoro futebol, assistir futebol me traz você prazer. Me falando da tua paixão aí. Conta um pouco do meu problema, paixão. chama Corinthians. Gente, ele tá em Curitiba desde bebê, Desde de criança. 3 anos. De 3 anos, ele é nascido em São Paulo, mas ele não abriu mão da paixão pelo Corinthians. Não, o Corinthians tá no sangue, assim. A família toda? Meu pai era muito corintiano, daí agora meu filho, que é curitibano, nasceu aqui, né? Aqui. Mas ele é corintiano tão doente quanto eu. O pai, torcendo o pai ali, não influenciou tem como, demais, né? assim, claro Ele que sim. Fazia diferente. E ele é muito corintiano, tanto quanto eu, assim. Então, que bacana. a gente brinca no Corinthians que nós somos um bando de loucos, né? Tem até a música da torcida que é isso. Aqui tem um bando de loucos. E nós somos total. Assim. Até a gente tava brincando que agora tá tendo Copa do Mundo, né? Se tivesse um jogo da Copa, final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Só que ao mesmo tempo o Corinthians fosse fazer um amistoso, Corinthians e Guarani. Para a volta do brasileiro. Eu vou assistir o amistoso do Corinthians. Sim, imagina. Corinthians, né? Corinthians em primeiro lugar sempre. Que bacana isso. Eu acho genial quando você tem assim um hobby, sabe? Uma paixão, né? Um sentimento por aquele tipo de esporte, assim, e fica horas à frente da TV, ou se tiver a oportunidade de ir até um estádio, assim. É muito gostoso, também, muito né? gostoso. Nós vamos de vez em quando, eu e meu filho, a gente vai para São Paulo para assistir um jogo do Corinthians lá em São Paulo. Agora fiquei curiosa com uma outra questão. Você disse sobre frequentar uma academia de repente. Sim. Daí no sentido das pernas para fortalecer. Sim. Fortalecer os músculos da perna é importante? Fundamental. Fundamental. E não só para quem tem uma condição, né, da esclerose, mas para todo mundo. Até eu vi um médico falando, tem um vídeo desse médico no YouTube que ele fala assim, se você quer ter autonomia para na sua idade, na terceira idade, ir sozinho, fazer as coisas, ir ao banheiro sozinho, faça musculação. E, então, isso para qualquer idade. Principalmente para gente que já tá. Não, a gente tem que fazer. Claro, se você começar antes é melhor. Eu não sei como que fica esse negócio assim de terceira idade, porque a gente não sente isso, né? Pois é. Você é muito jovem ainda. Muito jovem não, eu tenho 54, feito semana passada. Semana passada ele fez 54, é um menino ainda, olha só. Mas é isso que você falou, 54 anos, mas com a alma de 17. 17, isso é sempre. Então, o espírito jovem é que importa. Isso, mas cuidar da saúde também. Esse é o segredo da vida, sim. né, Ruth? Você ter um espírito jovem. Sim. Eu, com essa idade que eu tenho, eu sou Vera, não. Mas o cabelo branco não engana, né? Não, mas você sabe que tem gente muito jovem. É verdade. Muito branco. Então, eu tenho um amigo de infância. É todo branco, mas eu pinto de pretinho, porque eu não vou deixar o branco aparecer. Mulher tem essas questões da vaidade, né? Sim.
Nós temos um amigo de infância, assim, que morava nos nossos prédios lá, né? E que jogou futebol há muitos anos, jogou no Corinthians, jogou na Seleção Brasileira, que é o Ricardinho, aqui de Curitiba e tal. Profissionalmente? Ele foi do Corinthians, foi de São Paulo, jogou na Turquia, foi da Seleção Brasileira, inclusive que ganhou a Copa de 2002, ele fez parte daquele elenco. Mora aqui em Curitiba. Hoje não sei se ele tá aqui em Curitiba ou tá em São Paulo, porque hoje ele é comentarista da Sport TV, do Premiere e tal. Mas o Ricardinho, ele desde, sei lá, 18 anos, ele tem cabelo branco. Os meus cabelos brancos começaram, acho que uns 6, 7 anos atrás, assim. Mas o Ricardinho tem cabelo branco desde sempre. Mas fica muito bonito o cabelo branco. Eu brinco aqui, neva ali no Champanhar, onde eu moro, neva. Então, neva. por isso que fica vai branco. Deixando branquinho, mas fica bonito. Mas você tem a pele bem clara, você é cabelo loiro, então. É castanho Não claro. preto. Sempre foi castanho claro. Castanho claro, né? Então, pro castanho claro, pro prata, qual que é a diferença? A gente conversa gostosa e descontraída, né? E uma situação de patologia, vamos dizer assim? Sim. Se chama de síndrome? Ou não é uma síndrome? Não. Não é? Não. É uma patologia mesmo assim, né? É uma doença que não se sabe ainda totalmente a causa, ainda não tem cura. A gente sempre trabalha com a esperança, né, de um dia ter uma cura, mas tem tratamento para você manter, né? Então eu digo que com 26 anos de esclerose, eu acho que eu estou muito bem. Nossa, perto de tudo aquilo que eu via 26 anos atrás, que eu podia estar numa cadeira de rodas, podia estar sem falar direito e tal. Então, acho Isso está ótimo. Acho que eu me sinto muito bem. Você sabe que essa questão dessa alta tecnologia, né, voltada assim para a medicina, que já fazem operação. Ah, sim. Laparoscopia. Ah, tem. Coisa sensacional. Não, tem com robô, tem cirurgia com robô hoje. Isso é com robô. Sabe que, filha, compartilhar um pouquinho da minha vida com você. E quando eu falo com você, também com o nosso público, né? É bom que as pessoas conheçam a gente, né? Na nossa essência, né? Na minha família tem uma história assim, da parte da minha mãe. Eu chamo de síndrome, mas também não é uma síndrome. É uma patologia mesmo, é neurodegenerativa. A esclerose também é. É neurodegenerativa, só que chama... É o nome de um cientista, estou tentando lembrar agora, sempre tem o nome dessa doença na ponta da língua, agora não estou lembrada. E ele é o sobrenome do cientista, a doença. E ele teve isso, a mãe dele, ele descobriu que a mãe dele tinha a doença, ele foi pesquisar, ele já era médico, se tornou um cientista, e foi descobrindo. Parece que falta, essa doença, a pessoa perde toda a capacidade de coordenação, né? E fica, parece um bailado, já ouviu falar? Não. Se você encontra a pessoa caminhando na rua, você pensa que ela está alcoolizada. E daí, gente, eu estou tentando lembrar o nome da doença do médico, do cientista, eu não lembro agora. E depois de muito, não tem cura ainda. Mas as pesquisas avançadíssimas aí, não sei o quê, dizem que falta uma proteína. É muito específico, né? É muito específico. Uma proteína. A célula nasce, aquela proteína pode desencadear toda uma estrutura. E não começa cedo, começa tarde. Sim. E depois, às vezes a pessoa não, né, vai ficando muito debilitada, assim, e não chega aos 80 anos, vamos dizer. É o que a gente pensa em chegar a 80, 90, né? Hoje em dia já podemos passar de 100, né? Hoje em dia dá. Está tão avançada, né? Já pensou? Nós dois, daqui a pouco, daqui a uns anos, aqui mais uma entrevista aqui, batendo um papo aqui, e coisa maravilhosa, porque se a gente leva a vida com isso que a gente tem, eu chamo como um símbolo de amor à vida, né? De você compartilhar a vida, de você brindar a vida, confraternizar. É um presente de Deus, a vida. Sim. Estamos presentes, né? Fazendo aquilo que a gente gosta.
E diariamente, né? Diariamente. Esse nome presente não é à toa, né? Não é à toa. Eu falo que a vida é um presente de Deus. Então a gente tem que cuidar disso no presente. No presente. Sempre no hoje, sempre no agora. Sensacional, né? Me fala, meu querido, o que mais você pode estar trazendo para gente, para o nosso público, assim, né? Alguém que esteja vivendo um momento desse, de descoberta de uma síndrome, de uma patologia, ou que já está em fase de tratamento, se ainda está naqueles quadros, né, de uma depressão, e que, além de estar muito bem, parabéns, você também é um profissional da área de saúde, né? É um psicólogo. Então, o que você traria, assim, uma pessoa que uma síndrome qualquer, uma patologia qualquer, no sentido qualquer problema que seja, né? Não precisa nem ser problema de saúde. Eu sempre digo assim, o mais importante é a pessoa não se fechar no seu próprio mundinho ali e guardar as coisas só internamente. Sim. Porque senão aquilo fica remoendo no interior da pessoa, Sim. aquilo acaba trazendo mais sofrimento. E águas paradas enferrujam, exatamente. Né, que eu chamo. Então a pessoa precisa se abrir, precisa dividir isso com alguém, familiar, com uma esposa, com um marido, com um filho, se for o caso. Sim. Mas eu acho que procurar ajuda profissional, fazer uma psicoterapia faz toda a diferença, né? Porque é alguém que está ali para te ouvir sem ter nenhum julgamento do que está falando, Sensacional. Guardando todo o sigilo daquilo que está sendo dito, aquilo morre ali entre o psicólogo e o paciente. Sim. E o psicólogo tem, além do conhecimento técnico, tem a vivência também, tanto pessoal quanto dos outros pacientes, para tentar trazer alguma luz ali. Poxa, você já pensou em traçar esse caminho? Você já foi para cá? Você já tentou isso aqui? Então, procurar ajuda sempre é fundamental. Porque a gente tentar resolver as coisas sozinhos, sempre pode ser que muita gente consiga superar coisas sozinhos, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Gente, é muito mais tão difícil. mais fácil você compartilhar, dividir, né? Um sentimento, um pensamento, né, com uma outra pessoa. De preferência com alguém que não vai julgar, né? Exatamente. Senão ninguém merece também compartilhar alguma coisa e ver uma pessoa, né? Eu gosto muito daquela expressão, não me aponte o dedo, que tem 3 voltados para você. É verdade. E um para cima, né? Um para cima, adorei essa. E um para cima, ó, o Papai Céu tá vendo tudo. E tem aquela coisa, né? E tem muita gente que escuta, né? Um amigo, ou então algum conhecido, assim, você vai falar de alguma coisa que você está vivendo, a pessoa começa a competir com você, né? Ah, poxa, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, mas você não sabe a dor que eu tive semana passada. Ou então eu tô com uma outra dor aqui que é muito pior. As pessoas, ao invés de acolher o sofrimento daquela pessoa, escutar e dar um ombro amigo e ajudar de alguma forma, acaba entrando numa competição de quem tá passando por uma situação pior. A pessoa não tem essa sensibilidade, vamos dizer assim, esse discernimento, né? E é por isso que a ajuda profissional é diferente. O momento de compartilhar, né? Exatamente. Isso é muito bacana. E me fala uma coisa, você está com o teu consultório, você tem uma clínica? Eu tenho consultório, fica no centro da cidade, aqui de Curitiba, mas hoje a grande maioria dos pacientes prefere atendimento, desde a pandemia, a maioria prefere atendimento online, por chamada de vídeo. Eu já atendi alguns pacientes por chamada de vídeo antes da pandemia. Eu tenho alguns pacientes fora do Brasil, tinha um paciente na Suécia, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, fora de Curitiba, no Brasil mesmo. Tá? Então eu já tinha experiência com atendimento online. Quando veio a pandemia, a grande maioria dos pacientes passou a fazer atendimento online. E eu acho que facilita muito a vida do paciente, porque ele não precisa ter o tempo de deslocamento até o consultório, daí mais o tempo de consulta, mais o tempo de retorno para casa ou para o trabalho. Você perde uma tarde toda, uma manhã toda, né? Claro. Vamos dizer assim. Então, no atendimento online, por exemplo, um paciente quer fazer 7 horas da manhã, às vezes acorda e vai fazer a consulta de pijama. De pijama. Exatamente. Que bacana. Entendeu? Porque o importante é falar sobre as situações, falar sobre o problema, falar sobre o que está vivenciando. Nessa hora, até o sonho está fresquinho ainda para compartilhar, Às vezes sim. Eu imagino que sim. Então, eu tenho meu consultório, mas a maioria dos pacientes prefere atendimento online. Os que preferem presencial. Como é que acontece esse atendimento online? Você atende via e-mail, chamada online de vídeo, chamada de vídeo. Lá o Zoom.
Hoje em dia eu faço pelo próprio WhatsApp, o WhatsApp é o mais prático. Eu já fiz por todos, já fiz pelo Zoom, já fiz pelo Meet, pelo próprio FaceTime do iPhone, mas Porque o é a do mesma WhatsApp é coisa perfeito. achei que meu celular tivesse aqui, é o teu que está ali, né? É, É a mesma coisa, é você tudo igual. acessar um link lá do Zoom e você fazer Exato. o vídeo, a chamada de vídeo ali pelo A chamada de vídeo do WhatsApp está muito moderna, está muito estável, Sensacional. então está muito prático de fazer pelo próprio WhatsApp. Tá. Então, me diz uma coisa, você fez alguma especialização dentro dessa área? Eu sei que você já tem um amor pelo Jung, você é um A minha junguiano. pós-graduação é em psicologia analítica do Jung. Você fez uma pós em Sim. psicologia analítica. E quando eu fui fazer mestrado na Federal também, era também voltado para a psicologia analítica do Jung também, mesma coisa, tudo igual. Sensacional. Então, eu tenho assim, o Jung é o norte, né, que rege meu pensamento na psicologia. Eu sempre penso no inconsciente, penso no que, na análise dos sonhos, e tudo mais. Só que eu tenho atendimento sistêmico também. Então eu atendo pessoas às vezes da mesma família, atendo mãe e filho, marido e mulher, às vezes em terapia de casal, às vezes separados, cada um fazer sua terapia individual. Então o olhar sistêmico sobre isso também traz muito, é muito rico assim para a terapia de todos, assim, sabe? Acho que essa questão do sistêmico, porque tem profissionais que atende a esposa, não atende o marido. Né? Se atende fulano, não atende fulano. E eu consigo, sabe, por exemplo, eu estou atendendo você e o seu marido, por exemplo. Na hora que eu estou atendendo você, quando você falar do seu marido, não é o meu paciente, é o seu marido. Quando eu atendo ele, né? Sim, e quando eu estou atendendo ele, ele é meu paciente, e quando ele fala da esposa, não é você. Sim. Não é a minha paciente, entendeu? Eu consigo dividir, é muito fácil virar essa... assim, né? Porque, assim, cada um tem uma história de vida. Eu falo assim, cada um de nós, por isso em casamentos, às vezes, que não dão certo, as pessoas se amam e se separam se amando. É verdade. E sofrem, né? Separação, o sofrimento é uma coisa horrorosa, as pessoas se gostam. E fala, gente, essa falta maturidade para entender. Você vem de uma cultura familiar, você tem uma estrutura de vida psicológica, isso, aquilo. Você tem uma sensibilidade para algumas coisas, o outro tem sensibilidade para outras coisas. Tem que buscar se ajustar ali, se entender e não separar. Enxergar de outra forma, né, as coisas. Porque você não está mais namorando, que você não gostou, deu certo, fez uma cara feia, vou embora. Fecha vai embora. E você está casado, gente. Você está construindo uma família, você é uma outra história, né? Tem muita gente envolvida nisso aí, né? As famílias de cada um. Eu fico com muita pena quando os casais se separam, viu? Porque eu acho assim que não falta maturidade. Em muitos casos é isso que acontece. Claro que tem casos que realmente tem situações ali que são imperdoáveis, de uma violência verbal, violência física. Tem várias situações que realmente a separação é o caminho certo a seguir. Para não ficar mais se violentando ali, exatamente. Né? Brigando, mas para metade dos casos, a reconciliação é o caminho ideal. Sim. Então, é de caso a caso, né? Mas a escolha sempre é do paciente. Perdoar é difícil. Perdoar é difícil. Mas perdoar é libertador, né? É libertador. Porque a mágoa e a raiva, até postei isso esses dias, que a mágoa ou a raiva é você acabar se punindo por algo que outra pessoa fez com você. Então você está se machucando. Você não está punindo o outro, não né? Tá. Você está se machucando. A outra pessoa não está nem sabendo que você está magoado, está com raiva. Exatamente. Tem histórias que as pessoas falam assim, depois voltam um tempo a se conversar. Eu te magoei tanto. Sabia? Isso que eu fiz te machucou. A pessoa tão sensível, exatamente. Tem gente que é muito sensível também, em qualquer coisa magoa, né? Mas tem gente que às vezes faz alguma coisa e nem sabe que aquilo está causando um impacto. Causando, né? Um sofrimento, né? Falta às vezes sensibilidade da pessoa que está falando ou fazendo alguma coisa, às vezes sim, às vezes não, a pessoa não teve nem a intenção de machucar ou de fazer mal para outra pessoa. Só que aquela atitude naquele momento causou um dano, né? Agora eu penso assim, falou que o perdão é libertador. O perdão é libertador. Porque o amor é libertador. Totalmente. Totalmente. Você ama genuinamente. Você tem. Sim. Dois tipos de libertação, assim, né? Totalmente. Que coisa sensacional, né? O ser humano entender isso, né? E não jogar uma parte da vida fora, né? Porque a gente vê tanto isso, né? Eu gosto muito de uma expressão assim, eu não sou feminista.
Nada contra das mulheres que são, mas eu falo que eu tenho uma visão feminista. Você ser feminista é uma coisa, ter uma visão feminista é outra. No sentido da proteção da mulher, né? Uma vez uma amiga chegou, estava de óculos escuros, muito bonita, muito elegante, e estava maquiada. De repente, acho que se distraiu, tirou o óculos, daí eu vi que tinha maquiagem, mas tinha um roxinho assim. Olha, meu Deus, sabe aquela coisa que me veio assim? Ganhou da BF do marido. E falei, o que aconteceu? Ela não se deu conta, né? Porque tinha até esquecido, porque estava maquiada e tudo, tirou o óculos. Falei, o que aconteceu? Você está com uma maquiagem, mas dá para ver que teu olho está machucado, bem um pouquinho. Ela ficou tão desconcertada. Eu fui tão indelicada, porque acho que às vezes com os amigos você tem que ser um pouco indelicada. Eu penso assim, tem que falar as coisas. Daí ela falou, não, eu levei um tombo da escada, você acredita? Eu tropecei com meu sapato de salto, sei lá o que, sei lá o que. Aquela voz assim, foi muito mais. Sabe que você ouve assim, essa coisa de louco, né? Eu falei, não é isso. Não pode mentir pra mim, amiga. Ele, tipo, você sabe dar um safanão assim, que eu não imagino que vai empurrar da escada abaixo, que não vai fazer de propósito. Eu quero imaginar que não, né? É um casamento de loucos, né? Mas que já vinha há algum tempo acontecendo pequenas agressões, sabe assim? Pequenas coisas. Então, nesse aspecto, eu tenho uma visão feminista assim, ó. Você acolhe a pessoa, mas você ajuda a se posicionar também. Ah, Né? sim. Se acontece uma vez ou duas, porque não é só o homem que agride a mulher. Eu já vi história Claro, de mulheres que agridem os também homens tem, também. também tem. Eu digo que quando parte para a agressão, para a violência, daí eu acho que a ruptura é necessária. Eu acho que a agressão é imperdoável. Sim. E começa na agressão verbal, Já começa é difícil um querer segurar diminuir o isso. outro de alguma forma, querer Sim. humilhar, depois parte para a agressão verbal de xingamentos, Sim. né? De uma falta de Depois, respeito exatamente. total. Então as coisas vão É uma crescente, é né? uma crescente. As pessoas as situações vão aumentando Sim. de uma forma tão gradativa que Que se torna insustentável. se você não parar com aquilo de alguma forma, Sim. qual é o destino final, né? Vai esperar Sim. alguém morrer para tomar uma atitude, né? É impossível Então tem isso, coisas né? que precisam ser combatidas desde o começo, sim. Sim. Começou a ter Um agressão verbal, posicionamento, começou né? a ter xingamentos, tal, não está no caminho certo. Ou estanca isso aqui já no princípio, ou então o destino vai ser trágico. Porque é muito difícil E também. das duas partes, como você falou, às vezes tem Isso. homens que fazem isso, às vezes tem mulheres. Tem Claro mulheres que a gente sabe de agressivas. mais casos de homens e Sim, tal, claro, os mas homens tem sempre têm, muitos pela casos de própria natureza mulheres. masculina, né? Mais forte, assim. Mas, assim, eu já vi histórias também de mulheres muito agressivas. Claro que tem. Claro que Aquela tem. história, o homem não pode nem encostar na mulher, porque daí já vai para a delegacia, não sei aonde. Então, vai se diminuindo, né? E daí a mulher vai se tornando aquele perfil mais agressivo, né? Fica difícil isso. Mas, meu querido, que gostoso conversar com você sobre tudo, a gente poder transitar, né, em diversas searas, vamos dizer assim, né? E eu não perguntei para você o que você gostaria de falar. Não Eu sei. acho que tantas coisas eu não perguntei, né? Porque a gente foi trocando conversas, se a né? gente ficasse Mas, mais assim, 2, 3 horas conversando, teria mais assuntos, com certeza. Mas alguma coisa que você pode falar assim, Vera, eu gostaria de falar sobre esse assunto, ou pontuar alguma coisa assim, para a gente aproveitar, né, que a gente está no ar, conversando com os nossos amigos aqui que estão nos assistindo através do nosso canal mesmo, né, tvicasa.com, a nossa plataforma de TV Stream, e também via Instagram, via YouTube. E seria bacana você trazer alguma coisa assim que pudesse estar trazendo alguma coisa para as pessoas. Ah, Vera, tem uma coisa interessante. Eu sei que tem a música para você, que é muito interessante. Você tem uma composição mais recente? Não, eu sempre estou compondo. Compondo. Sempre tem uma música nova, Alma sempre de tem alguma coisa. artista, não tem como. Sempre vem qualquer coisa. Às vezes você sonha com uma situação totalmente aleatória, totalmente fictícia, assim, e aquilo já vira música, você conta uma história de duas pessoas que nem existem. Então, isso é normal, assim. Não, a música sempre vai fazer parte da minha vida. E do meu filho também. Meu filho também compõe, né? Daqui a pouco, com a banda dele, vai começar a fazer os shows da banda dele e tal. Se ele conseguir, porque ele está conciliando com a medicina, né? Quando ele está no segundo ano de medicina, então ele tá com quantos anos? está com 18.
18 anos, segundo ano de medicina. Ele é um gênio. Esse menino é fora de série. Hoje em dia as faculdades aceitam as crianças com 16 anos. Né? Ele entrou em medicina com 17 anos e 2 dias. Eu já está fazendo 19 agora. Assim, faz 19 no final de outubro. Uhum. É. Então, e também, quando ele consegue conciliar, né, os ensaios da banda dele e tal, com as provas. Hoje mesmo ele teve prova, amanhã ele tem prova e tal. E ele estuda muito. Ontem ele estudou até 2 horas da manhã, eu já acordou às 7 para estudar, para ele depois fazer a prova. Porque medicina não dá para ter uma outra atividade de trabalho, né? Tem que só se dedicar para isso, e também que ele tem a música, que é uma coisa mais leve, né? Assim. E às vezes jogar um futebol, às vezes é uma que extravasa também para ele. Mas então a música para ele é essa válvula de escape, assim. Válvula de escape, verdade. Daqui a pouco a banda dele começa a fazer os shows. Ele joga futebol? Ele jogou futsal, assim como eu. É engraçado que o meu filho, se eu olhar, quando eu olho para a história de vida do meu filho, parece que eu estou vendo a minha história de vida, nas mesmas épocas, com as mesmas coisas, assim. Só que sempre se repetindo muito, é impressionante, assim, questão de escola. Esse padrão é interessante repetir, né? É um padrão que se repetiu em várias coisas, na escola, assim, né? No esporte. Tá padrão no sentido que é negativo, né? Sim. Mas tem esse padrão positivo. Claro, né? Que tem, claro que tem. Isso. Então ele repetiu, assim, as coisas que eu sempre fiz na escola, ele também fez parecidas. Eu joguei futsal muitos anos, ele jogou futsal, também comecei a tocar com 15 anos, ele começou a tocar com 15 anos, e nada programado, assim, foram acontecendo. Só que eu digo que todas as coisas que ele repetiu, assim, né, da minha história de vida, as dele sempre foram melhores que as minhas. Sempre. Então eu jogava futsal bem, eu era bom jogador de futebol, ele é muito melhor do que eu. Porque ele treina mais? Não, porque ele é melhor. É uma evolução natural, sim, acho. Uma evolução é verdade. É impressionante. Eu sempre achei que eu cantava bem, eu tocava bem e tal. Ele canta e toca muito melhor do que eu. Se eu era bom aluno de psicologia, ele é muito melhor aluno de medicina do que eu. Então, tudo que eu fiz na vida e que eu vejo que ele fez também, ou faz, né? E ele, como uma nova geração, ele faz bacana também, de um jeito bacana. Meu querido, nós estamos no final do nosso programa. Eu queria agradecer a nossa querida amiga Verônica Pacheco, jornalista, assessora de imprensa, que faz um trabalho espetacular. Fez um trabalho lindo para a gente aqui no nosso instituto, também divulgando, né, os nossos trabalhos todos aqui no instituto, que a gente tem uma série de atividades aqui. E está sempre nos indicando pessoas maravilhosas para a gente estar entrevistando aqui. Hoje é o Lute. Meu querido, deixa eu pronunciar o teu sobrenome. Cristóforo. Isso. Fala a simbologia que você falou. É o que carrega Cristo. Carrega Cristo. Olha que coisa linda a etimologia da palavra, desse sobrenome. Coisa linda, aquele que carrega. Que coisa linda, né? A gente encarna muito, né? O significado do nome. Sim, é maravilhoso. Você sabe, eu vou compartilhar com você também o significado do meu nome quando eu escolhi. Eu, de família, sou Vera Lúcia Martins de Lemos. Primeiro casamento eu era Beraldinho, agora do segundo casamento eu sou de Lemos. E quando eu escolhi como artista plástica, o nome vai ficar curtinho assim, né? Mais prático para escrever e tudo mais. Falei, puxa, nasci em Itajaí, morei muito pouco tempo lá, já vim para cá. Meu primeiro ano escolar já foi aqui, em Curitiba. Falei, puxa, eu preciso de um nome para poder assinar minhas obras de arte. Itajaí eu sabia que era um nome indígena. Conheci a simbologia da palavra. Eu busquei uma poesia. Itajaí. Águas que falam sobre as pedras. É uma poesia? Claro que é. Já é o título de uma poesia. Itajaí. Então, hoje em dia, eu assino Saber Itajaí. E eu fiquei muito feliz de entender o teu sobrenome, aquele que carrega a Cristo. Que coisa linda, né? Vem muito de encontro isso com esse livro que eu estou escrevendo, que é um livro devocional. Eu comentei com você rapidamente ali em off, né? Esse devocional, somente com livros de Salmos, né? 365 dias do ano, que para mim Salmos é
livro de poesia pura. O subtítulo dele é Cristo que vive, também vive. Nada é por acaso, né? Com teu sobrenome, nada Totalmente, é por acaso, né? totalmente. Que coisa linda, emocionada. Eu? Ai, gente, me emociono o tempo todo. É lindo isso, não é? Claro que é. Que espetáculo. Espetáculo da vida. Parabéns, meu querido. Obrigado. Gratíssima por você ter vindo, ter aceitado o convite, né? Está compartilhando aqui com o nosso público toda essa bagagem de vida, essa sua trajetória, jornada do herói. E que herói! Parabéns! Parabéns para você e parabéns pelo teu filho, que já estou curiosa para conversar com ele, para bater um papo gostoso aqui, ele trazer. Eu vi que ele estava tocando violão ali no... Ah, ele toca violão e canta, na banda ele toca contrabaixo e canta. O contrabaixo é aquele tipo guitarra. É tipo guitarra, só que as cordas são mais grossas, os sons são mais graves, né? Então é o que Quando dá. ele toca no violão, daí como é que é? Também contrabaixo no violão? Não, o violão é como se fosse a guitarra também, então as cordas são 6 cordas mais finas e tal. É um pouco diferente. São sons mais agudos e o contrabaixo são sons mais graves. Olha, vamos marcar com ele aqui? Vamos, ele vai adorar. Ele é muito querido e muito inteligente. E vai ser legal ele vir aqui fazer um cubo mágico para você. Ah, que legal. Em 9 segundos. Sabe o que a gente podia fazer? Como essa mesa aqui, eu chamo o talk show, pode ter até umas 4 pessoas aqui na mesa. Você podia voltar aqui. Vocês cantam juntos? Claro. Sensacional. Vou adorar. Totalmente. Nossa, sensacional. E daí, trazer um amigo dele também, ou até 2. Tá bom? Da banda, aquele que é mais disposição, assim, para vir. Ele é tão interessante. Vai ser ótimo. Nossa, vai ser bem bacana. Eu tô adorando essa ideia. Querido. Banda Polaroid é o nome da banda dele. Banda Polaroid, olha aí. Como é que ele chama teu filho? Gabriel. Oi, Gabriel. Tua banda Polaroid. Seu pai já está compartilhando tudo aqui com a gente. Venha participar do nosso programa. Convide um amigo, 2 amigos. E vem junto com seu pai novamente vocês fazerem uma dupla. Pode ser? Sensacional. Querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais um programa com vocês, TV e Casa. Programa Cultura e Conexões. É isso que a gente faz aqui. Cultura e Conexões. Um abraço.